Existe um instante silencioso em que dois olhares se encontram e o mundo parece suspenso. Nenhuma palavra é dita, mas tudo já foi revelado. O coração acelera, a respiração muda e um código secreto começa a ser escrito no ar. Nesse choque invisível, a pergunta nasce: quem entrega primeiro o desejo escondido? O olhar masculino, com sua intensidade bruta, ou o olhar feminino, com sua estratégia afiada e cheia de mistério? O olhar não é apenas um gesto mecânico. É uma linguagem inteira feita de sinais, pausas e escapes. Cada piscada, cada fixação demorada, cada desvio súbito carrega significados profundos. O homem, muitas vezes, não controla esse impulso e revela cedo demais. Já a mulher transforma o olhar em arma de poder, dosando cada segundo com precisão. O que parece simples troca de olhares é, na verdade, um jogo psicológico intenso. Hoje você vai mergulhar nesse território invisível e perceber que, quando os olhos falam, não existe mentira possível. Eles traem segredos, confessam desejos e expõem vulnerabilidades que a boca jamais ousaria pronunciar. A dúvida que resta é simples, mas devastadora. Afinal, quem se entrega mais? O homem com sua chama explícita ou a mulher com sua sedução velada? Prepare-se, porque a verdade mora no silêncio dos olhos. Muito antes que a boca ouse pronunciar qualquer palavra, os olhos já se tornam traidores do desejo. Eles entregam sinais involuntários que escapam do controle racional. O homem, quase sempre, se deixa capturar nesse instante inicial. Fixa por tempo demais, atravessa fronteiras sutis, deixando claro que já está rendido. Esse olhar prolongado, mesmo quando tenta parecer casual, se torna a confissão mais transparente de sua entrega emocional. A mulher, por outro lado, transforma o olhar em um recurso milimetricamente calculado. Ela solta um lampejo breve e retira, apenas para deixar o homem em dúvida se aquilo foi real ou ilusão. Essa alternância entre presença e ausência não é acaso, é estratégia. Enquanto o olhar masculino revela ansiedade, o olhar feminino cria suspense, como se fosse autora de uma narrativa silenciosa em que ela controla cada curva da tensão. É justamente nesse contraste que o duelo começa. O homem revela pela urgência, a mulher domina pela cadência. Ele se trai por intensidade, ela conquista pela sutileza. O campo de batalha é invisível, mas feroz. No primeiro cruzar de olhares, já existe um vencedor temporário. Quem sustenta menos entrega o desejo. Quem dosa mais detém o poder. Nesse instante inicial, o jogo da sedução já foi decidido em silêncio. O olhar masculino carrega algo de brutalidade e urgência, como se fosse incapaz de ser disfarçado. Ele não se limita a observar, atravessa, invade e denuncia o que o coração já não consegue esconder. Muitas vezes, o homem nem percebe que seus olhos gritam mais alto que sua voz. É a intensidade que o trai, revelando em segundos o desejo que ainda não ousou transformar em gesto. Seu olhar é direto, cru, sem as camadas de mistério que a mulher sabe criar. Essa intensidade, ao mesmo tempo que seduz, também entrega. O homem olha como quem não pode esperar, como quem tem pressa de possuir o que deseja. O problema é que, quanto mais urgente se torna esse olhar, mais claro fica que não existe estratégia, apenas impulso. É como uma chama exposta que aquece e atrai, mas também queima rápido demais. O homem não esconde quando se sente dominado pelo desejo, porque seus olhos não sabem mentir. Mas será que se entregar de forma tão explícita é sinal de fraqueza ou de coragem? Há quem diga que o homem perde o poder quando revela demais. Outros acreditam que essa intensidade é justamente o que o torna irresistível, pois não há máscara, há verdade. O olhar masculino pode ser o primeiro a se render, mas também é o que mais cria impacto. É fogo aberto, é desejo nu, e por isso deixa marcas profundas em quem o recebe. Enquanto o olhar masculino é marcado pela urgência,
O feminino dança em torno do mistério. A mulher raramente se entrega por completo em um único instante. Seu olhar surge, toca e recua, como se fosse uma brisa que provoca e desaparece. Essa cadência calculada não é acaso, é jogo. Ela sabe que, ao dar migalhas de atenção, mantém o homem preso, em constante dúvida se foi escolhido ou apenas testado. O poder da mulher está em controlar o tempo do olhar. Ela decide quando prolongar, quando cortar, quando retornar. Essa administração milimétrica cria um suspense devastador, porque nunca é óbvio. O homem, acostumado à intensidade bruta, fica desorientado diante dessa dança cheia de pausas. O olhar feminino funciona como uma história sem final imediato, e justamente por isso, prende como um enigma que ele deseja decifrar a qualquer custo. O segredo da sedução feminina não está em revelar tudo, mas em esconder na medida certa. O desejo aparece em fragmentos, em lampejos controlados que despertam a curiosidade. Quanto mais ela dosar, mais o homem se perde em expectativas. É nesse jogo que ela conquista, não pela pressa, mas pela paciência. O olhar feminino não é confissão, é convite velado, uma promessa não cumprida que mantém o fogo sempre aceso. Às vezes não é o olhar fixo que entrega o desejo, mas o desvio repentino. Quando o homem desvia rápido demais, revela insegurança, medo de ter sido descoberto. Já a mulher, quando desvia, faz do gesto uma arma, recusa temporária que funciona como convite disfarçado. O mesmo movimento que parece fuga, na verdade, pode acender a chama da curiosidade. É no que não é mostrado que o desejo cresce em silêncio. Esse jogo de desviar no momento certo cria uma tensão magnética. O homem, sem entender, sente-se instigado a procurar novamente o olhar feminino, como quem busca uma resposta não concluída. E quanto mais ele procura, mais se perde na armadilha. O olhar que se esconde torna-se mais forte do que aquele que se expõe, porque o desejo não se multiplica no excesso, mas sim no intervalo entre presença e ausência. É nesse espaço de silêncio que o corpo inteiro responde. Um desvio breve pode acelerar o coração mais do que um olhar demorado. É como se o vazio deixado fosse preenchido pela imaginação e a mente criasse cenas que ainda não aconteceram. O homem revela sem querer, a mulher alimenta sem pressa. No fim, o que parecia uma simples fuga transforma-se no combustível que mantém a tensão viva. O desvio fala mais do que o fixar. O olhar nunca age sozinho. Ele está sempre acompanhado por sinais sutis do corpo, que funcionam como legendas invisíveis daquilo que os olhos dizem. Um leve sorriso, um lábio mordido, a respiração que acelera sem aviso. Cada detalhe se soma à mensagem silenciosa. O homem, quando olha, deixa o corpo rígido, quase em estado de alerta. A mulher, ao contrário, permite que o corpo se abra em sutilezas suaves, reforçando o mistério. É nesse contraste que o desejo se manifesta de forma ainda mais clara. O homem demonstra tensão, ombros firmes, maxilar travado, músculos endurecidos como se tentassem resistir ao impulso. Já a mulher traduz o olhar em gestos leves, um toque no cabelo, uma inclinação de cabeça, o jeito de apoiar a mão. O corpo, nesses instantes, se torna cúmplice, expondo aquilo que a boca ainda tenta disfarçar. Ler apenas o olhar pode enganar, mas quando os sinais do corpo são somados, o enigma se resolve. O jogo está em saber observar as microexpressões e o diálogo silencioso entre olhos e movimentos. Quem entende essa sincronia tem vantagem. Sabe quando o olhar é real ou apenas disfarce. Porque no fim, não é só o olhar que entrega, é o corpo inteiro conspirando para revelar o desejo escondido. Existe uma linha tênue entre o olhar que seduz e o olhar que denuncia. Quando o homem prolonga demais, o desejo deixa de ser mistério e passa a ser exposição. O excesso de intensidade, que deveria criar impacto, acaba revelando ansiedade e perda de controle. Já a mulher, com sua habilidade natural de dosar o tempo, raramente ultrapassa esse limite.
Ela prefere o fragmento, a pausa estratégica, que deixa a mente do outro em constante inquietação. Olhar por muito tempo é como falar demais. A essência se perde no excesso. O homem se trai quando insiste em sustentar os olhos além do necessário, tornando-se transparente demais. A mulher, por outro lado, entende que a força está no corte repentino. O instante em que ela desvia cria suspense e instiga perseguição visual. Nesse contraste, o prolongar masculino é confissão, enquanto o dosar feminino é manipulação inteligente. O perigo do olhar prolongado é simples. Ele transforma sedução em desespero. Aquilo que poderia ser enigma se torna declaração explícita. O olhar masculino, intenso demais, revela cedo o que poderia ser guardado. Já o feminino mantém o mistério vivo, exatamente porque nunca entrega tudo de uma vez. No jogo da atração, quem olha demais perde poder, enquanto quem sabe dosar mantém o desejo em estado de fogo permanente. Quando os corpos finalmente se aproximam, o olhar muda de natureza. Ele deixa de ser arma de ataque ou defesa e se transforma em cumplicidade. É nesse instante que o desejo deixa de ser apenas imaginado e se materializa. O homem, muitas vezes, cede ao instinto e fecha os olhos rápido demais, como se quisesse fugir da intensidade. A mulher, ao contrário, sustenta o olhar, prolonga a entrega e, nesse gesto silencioso, revela até onde já se rendeu. Olhar durante o toque é confissão sem retorno. Não existe como sustentar os olhos e, ao mesmo tempo, esconder a verdade. É nesse instante que o disfarce cai, porque a proximidade física amplifica tudo. O homem, ao fechar os olhos, mostra sua pressa em se perder na sensação. Já a mulher, mantendo-os abertos, demonstra domínio, como se quisesse prolongar o instante e gravar cada detalhe da entrega em sua memória emocional. Toque pode ser físico, mas o olhar é a ponte que conecta a alma à alma. É ele que define se há apenas contato ou entrega profunda. Quem sustenta o olhar durante o toque revela coragem de se expor por inteiro. Quem desvia, foge da vulnerabilidade. Por isso, o olhar no momento do toque é a prova definitiva. Ele diz, sem uma única palavra, se aquele desejo é apenas fogo passageiro ou confissão que marca para sempre. O disfarce é uma das estratégias mais frágeis quando se trata de desejo. O homem, ao sentir que foi descoberto, tenta escapar desviando os olhos rápido demais, fingindo indiferença. Mas esse gesto não esconde nada. Apenas confirma que estava envolvido. A mulher, ao contrário, domina a arte de parecer distante. Mas seu brilho nos olhos, mesmo em silêncio, trai o que ela tenta mascarar. O disfarce é, paradoxalmente, a prova mais evidente. Quanto mais alguém tenta negar, mais sinais surgem nas frestas. O homem exagera na seriedade, força uma neutralidade que não convence. A mulher finge distração, mas seu olhar retorna sem querer, como se fosse puxado por uma força invisível. O desejo, reprimido, encontra formas de escapar em microexpressões, em lampejos rápidos que se tornam impossíveis de controlar. Assim, o esforço de esconder não elimina a verdade, apenas a torna mais gritante. O curioso é que o disfarce pode até intensificar a sedução, porque ao fingir que nada acontece, cria-se um jogo duplo, um olhar negado na superfície, mas entregue nas entrelinhas. Isso provoca ainda mais curiosidade, como se houvesse algo proibido sendo encoberto. No fim, o disfarce não protege ninguém. Ele apenas aumenta a tensão, mostrando que o desejo não pode ser domado, apenas revelado nos momentos mais inesperados. No fim, pouco importa se o olhar masculino entrega pela intensidade ou se o feminino se revela na sutileza. Ambos falam mais alto do que qualquer palavra poderia dizer. O olhar é a confissão inevitável, a linguagem que não pode ser controlada. Ele denuncia segredos, expõe fraquezas e revela desejos escondidos nas camadas mais profundas do ser. E por mais que se tente esconder,
sempre chega o momento em que os olhos se traem. O duelo entre homens e mulheres não tem um verdadeiro vencedor. O que existe é uma dança silenciosa, onde cada um revela em tempos diferentes aquilo que sente. Ele, pela urgência que não consegue conter. Ela, pelo mistério que prolonga indefinidamente. Essa alternância cria a tensão irresistível que move o jogo da atração. E é justamente dessa diferença que nasce a intensidade, tornando cada encontro único e memorável. A verdade é que, quando os olhos falam, não existe mais disfarce. O desejo vence porque é impossível mentir nesse território invisível. No final, não se trata de quem entrega mais, mas de quem tem coragem de sustentar o olhar até o limite, mesmo quando a vulnerabilidade é esmagadora. Porque nesse instante não há fuga, só resta a revelação. O olhar, implacável, sempre será a mais pura confissão do desejo humano.